Oi meninas, bem-vindas ao meu canal e o vídeo de hoje é o segundo episódio da minha história com o câncer de colo do útero. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar o link aqui embaixo do primeiro episódio. Lá eu conto como que eu descobri a doença, quais foram os sintomas que eu tive, que eu não tive, quais foram os exames que eu fiz, enfim, qual a relação com o HPV também, como que a gente pode prevenir esse tipo de câncer hoje em dia. Existe uma prevenção bem certeira. Então, lá eu conto todos esses detalhes, também conto sobre a conização que eu fiz, a relação com o NIC 1, 2 e 3. Então, se você tá caindo aqui no segundo episódio, primeiro assiste o primeiro episódio que tá aqui embaixo. Então, no dia 13 de julho foi o dia que eu recebi o diagnóstico, que foi a biópsia da minha conização, que a gente sabia que tínhamos sim um câncer de colo do útero. Ele já era um pouco avançado, então, enfim, não sei se pela biópsia, pela experiência do meu médico ou pelos dois juntos, ele já estava um pouco avançado, ele já tinha sim mais de 4 centímetros e a gente não fazia ideia até onde ele ia. Então isso foi assim, acho que o momento mais difícil foi essa dúvida, né, de pode ser que ele já tenha se espalhado para outros lugares, para outros órgãos, ou pode ser que ele esteja apenas no colo do útero. Então meu médico pediu uma ressonância magnética da pelve, e isso nos daria uma resposta, né, se ele estava só ali ou não, e também uma tomografia do tórax. Porque eu não sei se só esse tipo de câncer ou se todos, mas a probabilidade é muito grande dele ir pro pulmão. E aí a gente correu lá no hospital, conseguimos agendar pro dia seguinte. E no dia seguinte, então, eu fiz a ressonância magnética e a tomografia de tórax. Eu não peguei o resultado na internet antes de passar com o médico, porque eu sabia que eu não ia ter certeza do que eu tava lendo e eu podia interpretar outras coisas. Enfim, foi analisado fígado, veias, ausência de dilatação biliares, vesícula biliar, pâncreas, baço, tudo deu normal, graças a Deus, na ressonância. Os rins, a aorta abdominal, bexiga, que é uma preocupação, né, porque tá bem próximo ali. Então, graças a Deus, a minha bexiga tava tudo normal. O útero, ele estava com forma, contornos e dimensões normais. Então ele tinha lá a medida, o volume, enfim, o útero estava tudo normal. O colo uterino com aspecto heterogêneo, destaca-se tecido expansivo amorfo, que acomete o colo do útero e se insinua para o terço superior da vagina, acometendo ainda a fórnice vaginal à esquerda, medindo cerca de 4,2 centímetros por 3,6 centímetros. Tal achado dentro do contexto clínico é sugestivo de acometimento neoplásico. Os paramétros livres, os ovários também, que era uma preocupação, eles aparentemente estavam tudo bem. Não há líquidos livres, linfonodos também aparentemente tudo bem. A tomografia do tórax também deu tudo bem. Esse resultado foi um alívio, porque vimos que tinha sim a possibilidade de tratamento, tinha sim a possibilidade de cura. Aparentemente, né, só com o resultado da ressonância não há uma certeza. Na verdade, nessa doença não tem certeza de nada, mas aparentemente tínhamos algumas chances e essas eram boas. Então, o meu médico, que foi incrivelmente maravilhoso, que foi o Dr. Ricardo Chazan, e eu agradeço a Deus por ter caído de paraquedas na mão dele, porque eu confiei assim nele em todos os momentos, em tudo o que ele decidia e que ele falava, eu confiava, e ele foi incrível em todo momento mesmo. E aí ele também conversou bastante com a gente da possibilidade da gente manter a fertilidade. Então no dia seguinte dessa consulta a gente estava lá na clínica de reprodução humana. Talvez esse vai ser um assunto abordado aqui em algum episódio, mas por enquanto vamos falar só da cirurgia nesse episódio. E aí ele solicitou para o convênio então a cirurgia. A gente ainda não tinha a certeza, então a ressonância ela é um caminho já, mas ele solicitou também que eu fizesse um PET scan, que é um exame mais detalhado. Então, ao mesmo tempo que a gente aguardaria o convênio autorizar a cirurgia, ao mesmo tempo que eu iria lá ver a questão da fertilidade, a gente ia fazer um PET scan para ter certeza de que estava restrito ao colo do útero, porque só se tivesse restrito ao colo do útero
a gente poderia operar. Então isso vai muito de caso para caso, de médico para médico. Então o meu caso já estava no topo da vagina também. Então ele discutiu bastante assim esse caminho do tratamento, porque tem médicos que optam por fazer ao contrário, fazer primeiro o tratamento, depois a cirurgia, e ele estava optando e me dando essa opção também de fazer primeiro a cirurgia. Porque se tratava de um adenocarcinoma. Então a maioria, acho que 80 a 90% dos casos é outro tipo, e esse outro tipo responde melhor ao tratamento. O adenocarcinoma, ele é um pouco mais chatinho para responder ao tratamento. Então, se houvesse qualquer possibilidade de cirurgia, o meu médico aconselhou e eu topei de cara fazer primeiro a cirurgia. Bom, então eu fui fazer o PET scan, que é um exame bem detalhado, bem caro, inclusive, graças a Deus que o meu convênio cobriu. Alguns convênios cobrem, outros não. Também dá pra fazer pelo SUS, mas às vezes demora muito. Mas o bom desse exame é que ele dá uma precisão muito maior de como que tá a situação lá dentro, para você ter um diagnóstico e um caminho mais certeiro no tratamento. Então, bem resumidamente, no PET scan eles injetam uma glicose marcada e essa glicose vai emitir radiação aonde houver ali um consumo desordenado dessa glicose. Então, essa radiação que vai ser emitida, ela se torna uma imagem. Com isso, eles têm uma precisão bem maior da onde é que está consumindo desordenadamente, fora do comum, essa glicose. E aí eles têm exatamente aonde está o tumor. Não sei se ficou claro, mas eu tenho até o meu próprio exame. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela. Eu tenho o vídeo que eu fiz do resultado do meu exame. Eu nem sei se eu posso colocar isso aqui, né? Mas vamos lá. Ó, esse daqui, então, sou eu, né, deitada, com os braços pra cima. Aí ele vai fatiando você, o exame, obviamente. Ele vai fatiando e, ó, ali na região do colo do útero, a gente já consegue ver uma parte meio amarela, meio laranja, tá vendo? E ali, nas fatias, você consegue ver que é onde tá emitindo a radiação, que é onde tá sendo consumida essa glicose. Então, tem essa que é fatiado de assim. Ali o médico, gente, eu olhando, eu não faço ideia se já tava passando do colo do útero ou não, mas o médico obviamente sabe interpretar e ler esses exames com muita precisão, né? E aqui seria o exame também olhando de cima, então ele faz assim também. Ó, e aqui eu vou passar pro colo do útero, ó. Aqui começa o colo do útero e de cima pra baixo, no caso, né? E ele vai terminar lá embaixo quando começa a vagina. E aí acabou o consumo. Com esse exame ficou bem mais preciso e tínhamos então um adenocarcinoma estadiamento 2A2. 2A significa que ele já tinha passado um pouco do colo do útero e já tinha pego o terço superior da vagina. Então 2A2 ele era sim avançado, porém ainda temos chances de fazer sim a cirurgia e fazer sim o tratamento e sim, se Deus quiser, curar. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre o estadiamento do câncer de colo do útero, tem um vídeo aqui no YouTube que é muito bom, de um doutor explicando, e ele explica certinho cada grau, cada letra, cada número, o que é e qual o tratamento ideal para cada um. Então eu vou deixar um link aqui embaixo com esse vídeo. E aí a gente faria então uma histerectomia radical com linfadenectomia pélvica. Isso significa que a gente ia tirar ali a parte reprodutora, né, o colo do útero, o útero, os paramétrios, o topo da vagina, as trompas e também os linfonodos, todos os linfonodos ali da região da pelve, porque isso tudo vai para biópsia e aí na biópsia a gente vai ter mais respostas também sobre como que tá esse câncer. E a princípio iríamos preservar os ovários e subir ele. Então ele tem aqui o lugar normal dele, tirando as trompas, esse ovário iria subir e o médico ia prender eles mais para cima. Com isso, a gente ia manter os hormônios, né? Eles iam continuar sendo produzidos. Tínhamos uma chance, na verdade, porque como depois viria a radioterapia, a rádio queima todo o ovário e ele perde a função, né? A gente tem o falecimento do ovário. Então haveria uma chance, colocando eles mais para cima, da radioterapia não queimá-los totalmente. Então esse era o plano inicial e a gente marcou então a cirurgia com autorização do convênio para o dia 10 de setembro.
de 2021. Bom, então no dia 9 à noite eu dei entrada para internação no Hospital Samaritano, aqui em São Paulo. Eu já dormi lá porque a cirurgia seria às 7 da manhã no dia seguinte, no dia 10. Então eu já levei os meus exames, daria pra fazer o jejum, enfim, fazer tudo certinho, não teria nenhum perigo de atraso também. Então eu internei no dia 9. No dia 10, a enfermeira me acordou bem cedinho, umas 6 horas mais ou menos, e ela me pediu pra tomar banho, colocar a roupinha lá deles. Quando foi umas 6h30, eles já vieram me buscar e o anestesista veio, conversou comigo, enfim. Eu ia tomar a anestesia geral e também a RAC. Eu pesquisei bastante aqui no YouTube, então assim, eu não tava com nenhum medo das anestesias. Tem um vídeo bem legal, também se não me engano é um doutor ou um enfermeiro. Não, eu acho que é um anestesista mesmo, ele conta certinho como que é feita a cada anestesia, qual que é o papel do anestesista. Eu vou deixar aqui embaixo também o link se você estiver passando por essa situação. Eu fiquei bem tranquila mesmo com relação à anestesia. Ele me perguntou se eu preferiria ir já meio dormindo ou se eu preferiria só tomar anestesia lá, só tomar o sossega-leão já lá na sala, e eu optei por fazer isso só lá na sala mesmo. Então eles me buscaram de maca, eu deitei na maca, eles me levaram para uma sala lá da enfermagem que eu fiquei aguardando, deitada já, tudo bonitinho. E aí quando foi umas 7 horas, eles vieram me buscar nessa salinha da enfermagem, me levaram para o centro cirúrgico. Eu acho que tinha mais ou menos 5 ou 6 pessoas na sala da cirurgia. Eu não lembro de algumas coisas, então muita coisa eu fui anotando pra não esquecer de falar aqui no vídeo, mas algumas coisas meio que a gente esquece, sabe? Enfim, eu deitei lá, eu lembro que eu tava com frio, e aí eu tava conversando com o anestesista, ele me perguntou se eu preferiria tomar primeiro um sossega-leão pra depois tomar RAC, enfim. Não deu nem tempo de eu falar muita coisa, ele colocou lá na minha veia, então eu tinha um relógio assim bem na frente. Aí tem mais uma coisa também que meu médico me avisou, que apesar da gente ter um PET scan e a gente ter uma ressonância e a gente ter todos os exames indicando que estava restrito ao colo do útero, como ele estava bem grande, né, ele já estava no topo da vagina, tem uma possibilidade de na hora de abrir, ele tá grudado em algum outro órgão. O útero, ele teria que estar bem soltinho para ele ter certeza que não estava passando para nenhum outro órgão, para aí sim fazer de fato a cirurgia. Então tinha mais essa etapa que ele só saberia depois que ele me abrisse. Então tinha assim aquele medinho, né, de será que, né, vai dar certo ou não. Então assim, com relação ao médico eu tava super tranquila, eu não tinha nenhum receio, eu até insisti com ele que eu queria uma cicatriz bonita e ele me atendeu. Então assim, com relação a isso estava tudo bem, era mais essa incerteza de como estaria a situação lá dentro. Mas eu tava tranquila, eu vou te falar que até o dia da cirurgia acho que a ficha ainda não tinha caído muito bem pra mim. Tava tudo bem. E aí então, quando foi 8 horas da manhã, eu lembro que eu dormi, apaguei, eu vi assim no relógio, faltavam umas 10 para as 8 mais ou menos, ou era 8h10, eu apaguei. Quando eu acordei, isso também eu não tenho certeza, mas eu acho que eu acordei na própria sala da cirurgia. E isso é bem interessante de ver esse vídeo que eu te falei do anestesista aqui no YouTube, que ele conta como que é quando as pessoas voltam da anestesia. Então eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei era que horas são, mas também eu lembro de ter visto o relógio. Então é meio estranho assim essa volta da anestesia, porque eu só lembro de algumas coisas. E aí eu vi que já era 11h30. Então eu fiz as contas, eu falei, bom, se são 11h30 é porque deu certo. Então eu imaginei, né, que se não desse pra operar, eu ia acordar umas 8h30. Mas não, já era 11h30, então eu falei assim, com certeza deu tudo certo. Até esse momento eu não tava sentindo muita coisa, assim, não tava sentindo nada, tava tudo bem. Eu também não tava me mexendo, deitada, né, medicada, então parecia que tava tudo bem. E aí então eu voltei pra aquela sala de espera da enfermagem, que foi onde eu iria me recuperar ali da anestesia. Eu cheguei no quarto, era umas 2 horas da tarde, mais ou menos, e aí o meu médico foi me falar, né, o que aconteceu, o que que ele tirou, enfim, eu tenho aqui anotado pra não esquecer nada. Eu vou aproveitar e vou colocar uma foto aqui da hora que eu saí da cirurgia. Aparentemente estava tudo bem, né? Então foi tirado o útero com o colo do útero, os paramétrios, o ovário esquerdo ele tirou porque ele estava com alguns cistos hemorrágicos devido ao tratamento que eu tinha feito anteriormente, e ele achou que poderia me dar um incômodo, me dar dor, então ele falou, bom, vou manter só o direito, então o esquerdo ele tirou. A tuba uterina ele tirou a direita e a esquerda.
os linfonodos pélvicos, todos da direita e todos da esquerda. Eu anotei tudo, então conforme foi passando os dias no hospital e fora do hospital, então tudo que foi acontecendo depois da cirurgia eu fui anotando. Então por isso que eu vou às vezes olhar aqui pra dar uma coladinha, porque eu sabia que eu ia esquecer de muitas coisas. Bom, então no primeiro dia, foi a própria sexta-feira, eu cheguei no quarto mais ou menos 2 da tarde e eu lembro que eu comi bem leve, eu comi um pouquinho de salada de fruta e um pouquinho de alguns legumes, assim, um purezinho, bem levinho. Apesar de eu estar há muitas horas em jejum, eu não tava com fome, principalmente porque eu ainda tava assim com um pouco de náusea devido à anestesia. Eu tava com bem pouquinha dor, mas eu quase não me mexia, então aparentemente tava tudo bem. E eu tava com as meias cirúrgicas, então eu usei aquelas meias, eu vou pôr uma foto aqui. Eu usei aquelas meias cirúrgicas mesmo durante a cirurgia e nos dias seguintes. Não tirava pra nada, só pra tomar banho mesmo. E também no hospital eu usei as perneiras. Eu acho que eu não tirei nenhuma foto, mas vou ver se eu acho na internet e vou deixar aqui também. Que seria então uma perneira que eles colocam em volta assim da sua perna. Eu acho que era só até o joelho a minha. E ela fica massageando a sua perna. Porque você fica muito tempo de cama, muito tempo sem se mexer, depois de uma cirurgia, enfim, existe o risco de trombose. Então, além da meia, para evitar a trombose, essa perneira ficava massageando desde o pé até a parte do joelho. Eu tava com náuseas, apesar de estar recebendo a medicação, eu tava sentindo náusea sim, tava bem enjoadinha. E também eu tava com a barriga bem estufada. Eu tava usando uma sonda, então eu não tava fazendo xixi no banheiro. Eu tava com a sonda colocada desde a hora da cirurgia e eu mantive com ela depois. Então eu não precisava levantar pra ir no banheiro. E a sonda não me incomodava em nada, pelo contrário, ela me dava o conforto de eu não ter que levantar logo de cara pra ir no banheiro. E essa primeira noite, então, ela foi horrível, porque eu acordei às 4 da manhã com muito enjoo. Muito mesmo, tive que chamar a enfermeira, eles tiveram que me dar medicação. Eu não vomitei, graças a Deus, porque eu odeio vomitar. Então, eles foram ali controlando e acabou que conseguiu controlar. Mas eu vou falar que eu não conseguia comer quase nada, tava bem enjoada mesmo. E eu praticamente não consegui dormir de tanto enjoo. Então, o segundo dia foi o sábado e nesse dia eu precisaria levantar. O meu médico passava todos os dias lá no quarto. E aí eu dava atualizações de como eu tava, ele me dava algumas orientações do que eu tinha que fazer, enfim, a gente conversava. E ele falou, você precisa levantar. Então eu já passei a sexta-feira inteira sem mover um dedo e no sábado eu teria que levantar. A primeira vez foi horrível. Eu chorei, pra vocês terem uma ideia. Parecia que tava me rasgando no meio. Foi muita, muita, muita dor. Isso porque eu tava com medicação de dor. Isso porque eu tava ainda, acho que sob o efeito da hack. Mas assim, eu senti muita dor. Posso estar exagerando? Posso estar exagerando. Mas eu anotei aqui no meu bloco de notas que foi muita dor. E eu lembro de eu chorar de dor. Ou seja, provavelmente foi muita dor mesmo. Deve fazer parte. Quem já teve cesárea, quem já fez um corte na barriga, parece que é menos pior, a pessoa sente menos. Mas eu nunca tinha feito nenhum cortezinho. Então, pra mim, foi muita dor mesmo. Então eu levantei um pouco, foi super difícil, eu tava super travada, não conseguia andar. E voltei, deitei de novo, eles sempre me ajudaram a deitar, né, dali pra frente. Toda vez que eu levantava eu precisava de ajuda, tanto pra levantar quanto pra deitar. Não conseguia fazer isso sozinha mesmo. Então eu tentei andar um pouco, mas sem sucesso, doía demais e a barriga tava muito inchada. Nesse dia eu não tomei banho, a enfermeira até queria que eu tomasse, mas eu falei, querida, não consigo levantar, não dá. E não deu mesmo, eu não tomei banho. Eu comi bem leve, só fruta, purê, bem pouco. Eu comi um pouco de sopa e tomava bastante água também, assim. Por quê? Eu não conseguia tossir. Então, de jeito nenhum, não podia pensar em tossir ou espirrar. Porque o corte era aqui, tipo uma cesárea, só que um pouco maior. E cortou tudo internamente, né? Então, assim, não era uma coisinha simples. Tossir seria o fim. Uma vez que eu dei uma... não dava. Isso aqui que eu tô fazendo, ó, não dava. Então, toda vez que minha garganta começava a coçar, isso inclusive é uma dica, se você vai passar pela cirurgia, eu colocava pra fora na garganta mesmo, assim, ó.
sabe? E aí eu tacava ali água. Então com isso passava essa necessidade de tossir. Então quando via, em vez de eu fazer colocar assim pra fora, eu fazia e pegava uma água e tomava em seguida, assim, ficava com a água colada, porque aí eu fazia assim e tomava água, porque não podia de jeito nenhum tossir. É assim, além da dor, da sensação estranha e tudo mais, também tinha risco, né, de estourar os pontos. Então, ainda no sábado, né, a noite também foi horrível e agora foi por outro motivo. Eu acordei às 4 da manhã com muita dor nas costas. Por quê? Desde a hora que eu saí da cirurgia, eu estava deitada na mesma posição, porque eu não podia virar de lado, eu não estava levantando, então as minhas costas parecia que ia rasgar também, parecia assim que eu queria tirar as minhas costas de mim, e isso parece um exagero, e até eu mesma olhando de fora hoje, eu falo, nossa, que exagero, né? Mas eu lembro assim da sensação de falar, meu Deus do céu, eu só quero levantar, porque dava uma dor de estar ali deitada e eu não podia levantar, eu não conseguia levantar. E assim, ao mesmo tempo eu não queria acordar, né? O meu marido tava ali comigo no quarto, ele tava dormindo, eu não queria chamar a enfermeira. Então eu fiquei das 4 até as 7h30 mais ou menos, que foi a hora que elas foram me dar a medicação. Eu fiquei lá deitada, aguentando minhas costas, e aí a primeira coisa que eu fiz foi, pelo amor de Deus, vamos levantar dessa cama. E aí no dia seguinte, então, 7h30, a hora que ela chegou, a gente levantou. E aí a gente vai pro dia número 3. Voltando, porque acabou minha bateria, porque eu falo muito. Então acabou a bateria, deixei carregando, fui almoçar e voltei. Então a gente parou no terceiro dia, que foi o domingo. Foi o dia que eu tomei banho, finalmente. Então a enfermeira Magna, maravilhosa, ela me convenceu a tomar banho e foi a melhor coisa que eu fiz. Então esse dia foi incrivelmente melhor, porque eu já acordei e fui tomar banho. Então a Magna, a melhor enfermeira que eu já conheci na minha vida, ela é maravilhosa e ela conseguiu me convencer a tomar banho. Ela não é só maravilhosa por isso, mas ela foi maravilhosa todos os dias, inclusive todas as meninas, as Fernandas, a Rose, a Gisele, todas elas foram incrivelmente maravilhosas. Então assim, eu estive nas mãos das melhores pessoas nesse tempo, graças a Deus. Voltando no terceiro dia, a Magna, maravilhosa, me fez tomar banho e assim, eu renasci das cinzas nesse dia, porque tomar banho foi incrivelmente maravilhoso. Eu tomei banho com água quente, então assim, eu fiquei sentada, ela me ajudou com tudo, então eu fiquei sentadinha lá, só água caindo em mim praticamente. Tinha uns negocinhos lá de hospital pra você meio que se lavar e tal, eu não lavei o cabelo, mas só no tempo que ela me deixou lá na aguinha quente foi maravilhoso. Eu consegui finalmente soltar os primeiros gases, então assim, é meio bizarro falar isso aqui no YouTube, mas precisava. Então pra esse tipo de cirurgia você precisa depois começar a soltar gases, evacuar. Então essa questão toda assim, né, do intestino funcionar e tal, é super importante, porque eles mexem ali ao redor. Eu não sei exatamente os porquês, mas é muito importante você começar a soltar os gases até que isso fique normal e você começar a evacuar até que isso fique normal. E aí o médico foi lá de manhã e ele pediu pra eu andar. Então, como eu disse no dia anterior, eu só tinha conseguido levantar, foi super difícil. A partir do dia seguinte, tanto que eu levantei pra tomar banho, foi menos difícil. Mas assim, sempre alguém me ajudando, não tinha nem como eu pensar em levantar sozinha. Então sempre tinha alguém me puxando pra frente, me virando de lado, e aí eu colocava os meus pés no chão e eu ia bem devagarzinho caminhando. Nesse primeiro dia eu andei bem pouco, tá? Foi bem pouco, eu não consegui muita coisa, mas eu dei algumas voltas no corredor e com isso também eu fui soltando um pouco mais de gases, o que é super importante. Eu consegui comer um pouco melhor, eu ainda comi pouco e leve, mas eu tava já sem náuseas, assim, os dois primeiros dias foram bem difíceis com relação a isso, e a partir desse terceiro, que foi o domingo, eu comecei a conseguir aceitar melhor a comida, sabe? E aí nesse dia, como eu tive a dor nas costas na noite anterior, eu fiquei o dia inteiro fora da cama. Então eu levantei pra tomar banho, do banho eu sentei na poltrona, da poltrona eu dava uma ou outra voltinha ali no quarto e ficava na poltrona sem encostar as minhas costas. Então eu ficava sentadinha ou de pé, mas não deitei o dia inteiro, porque aí quando deu 9 da noite eu deitei, e aí quando foi meia-noite eu dormi direto até as 7 da manhã, a hora que me acordaram pra dar o remédio. O quarto dia foi a segunda-feira.
E nesse dia ele tirou a minha sonda. Eu confesso que eu tava com medo, assim, eu tava com bastante receio, porque era uma sonda que estava colocada dentro de mim, né? Então é um lugar bem sensível. E eu sei que tem meninas que têm problema depois pra fazer xixi, dá uma ardência, dá infecção urinária, enfim, tem alguns problemas envolvendo esse assunto, então eu tava com um pouquinho de medo. Mas ele falou que ia ser tranquilo e realmente foi. Então ele me explicou lá que tem uma bolinha lá dentro e eles tiram o ar dessa bolinha e puxa, e assim, realmente eu não senti nada. Então depois que ele tirou a sonda, eu consegui fazer xixi logo em seguida. Graças a Deus não ardeu, tá? Então não senti dor, não senti ardência. Mas quando eu chegava lá pra fazer xixi, achando que eu tava querendo fazer xixi, apertada já, vou fazer, saía tipo bem pouquinho. E isso aconteceu durante alguns dias. No decorrer aqui a gente vai saber até quando. Mas eu lembro que não dava pra segurar muito tempo, então a cada meia hora eu precisava fazer xixi. Dava aquela sensação de que, nossa, eu preciso muito, chegava lá, saía bem pouquinho. Mas não dava pra segurar a ponto de acumular o xixi. Então isso era meio estranho, assim, mas eu tava sem dor, sem ardência, é isso que contava. E aí, então, na segunda-feira foi o dia que eu consegui evacuar, que é super importante. Isso foi na segunda-feira de manhã, no quarto dia, então, depois da cirurgia. Eu fui 2 vezes, inclusive, então eu fiz número 1, número 2, número 1, número 2, e aí de manhã, ali nesse quarto dia, as coisas fluíram nesse sentido. Nesse dia também eu comecei a sentir a cicatriz. Então eu comecei a sentir essa região, sentia um pouco ardido, assim, sabe? Era uma sensação super estranha, eu não sei comparar ela com nenhuma, mas até então eu não sentia essa área. Era como se nada tivesse acontecido ali, a não ser quando eu me mexia, né? Quando eu forçava, sentia meio que internamente, assim, estranho. A partir daí eu comecei a sentir aquela sensibilidade fora mesmo, sabe? Uma sensação estranha. Comecei a sentir que ela existia. Bom, apesar de eu estar sentindo ela e tá bem sensível e bem ardido, os enfermeiros, todo mundo que entrava ali pra me examinar, pra ver como eu tava, que viam a cicatriz, falavam que tava tudo lindo e maravilhoso, tava ótimo. Eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui, porque eu lembro de ter tirado algumas fotos, mas é uma região ali meio íntima, né? Meio difícil de postar, então eu vou ver se tem uma foto que dá pra ver só a cicatriz mesmo, vou postar ela aqui. Inclusive, se você tiver interesse, assim, de saber da recuperação da cicatriz, eu imagino que esse vídeo vai chegar em meninas que estejam passando pela situação, né? Então, às vezes, a gente quer saber mais sobre esse assunto também. Eu posso fazer um vídeo só sobre a minha cicatriz, porque eu tenho fotos do antes, durante, conforme foi passando, o que eu fiz pra cuidar dela, o que eu passei, enfim, tudo sobre a cicatriz. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês se interessarem. Então, se você quiser e tiver interesse, deixa um comentário aqui pra mim. Ah, e aí eu comecei a fazer uns choquinhos nas costas, que acho que chama stencil, eu não sei direito, eu vou colocar uma foto aqui, que é tipo uns choquinhos mesmo pra estimular a musculatura, estimular ali pra a circulação, enfim, pra não dar essa dor nas costas que eu tava sentindo de ficar na cama, de ficar encostada. Então a fisio ia lá e a gente fazia 2 vezes por dia. Bom, e aí nessa noite, que foi a primeira depois de ter tirado a sonda, eu pedi pra dormir de fralda. Por quê? Eu não sabia como ia ser a minha sensação. Como eu tava muito sensível com o xixi, então assim, a cada meia hora, cada 1 hora eu precisava ir fazer xixi, não dava pra segurar. Então assim, eu percebia que eu não ia conseguir segurar mais do que 1 minuto, do momento que me deu a vontade até a hora que eu chegava no banheiro. Então, eu pedi pra dormir de fralda, com receio mesmo de fazer nas calças ali de noite, enfim. É uma situação bem íntima, né, pra falar aqui no YouTube. Mas, gente, é rotina de hospital. Acho que pra quem trabalha no hospital isso deve ser bem comum. Mas eu não queria, né? Sei lá, situação estranha. Então eu pedi pra elas me colocarem uma fralda só pra eu me sentir segura de acordar, tá? Então essa é até uma dica, assim, pra não ter imprevistos, digamos assim. E aí, então, eu dormi de fralda porque eu também não conseguia levantar sozinha pra ir no banheiro. Então eu pensei, se eu tô indo no banheiro de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, como que vai ser essa noite, né? E aí acontece que foi um pouco melhor do que eu pensei. Porque, ó, 1 da manhã eu fiz xixi no banheiro e aí a gente colocou a fralda e eu dormi. O primeiro xixi foi 3h30 da manhã e aí 5h30 da manhã a enfermeira veio com a medicação. Então, às 5h30 que ela veio com a medicação, eu já fui no banheiro, tirei a fralda, fiz mais um xixi. Aí eu voltei a dormir com outra fralda. 8h30 da manhã
foi a hora que eu acordei. Eu não tinha feito nada na fralda, porém não consegui chegar até o banheiro. Então é isso que eu falei, eu chamei a enfermeira, mas o 1 minuto que ela demorou pra chegar e eu levantar e ir, não deu tempo. Então assim, a fralda foi importante pra nada acontecer de imprevisto, né? Chegando no banheiro eu tomei banho e tá tudo certo. Aí eu tomei um banho de manhã e eu fazia xixi a cada 1 hora. Nisso a gente já acordou na terça-feira, que foi o dia 5, né? Eles tiraram a medicação de náusea nesse 5º dia. Eu tava com pouca dor e a cicatriz estava me incomodando, assim. Eu sentia ela, aquela sensibilidade e tal, continuou. Nesse 5º dia o doutor ia me dar alta, mas a gente conversou e pensamos melhor e seria melhor eu ficar mais um dia. Por quê? Lá no hospital, bem ou mal, gente, tem a medicação do jeito que eu preciso, a hora que eu preciso. A cicatriz, eles estavam acompanhando, então qualquer coisinha. Essa questão do levantar, que eu ainda não conseguia levantar sozinha, lá eles me ajudavam, então sei lá, cada 1 hora eu chamava a enfermeira, ela vinha e me levantava. Ele viu que realmente a questão do xixi tava meio assim, né, não sabia se estava fazendo direito ou não. Então a gente achou melhor eu ficar mais um dia. Nesse dia eu consegui andar bem melhor, então a fisioterapeuta me pegava lá no quarto, a gente dava umas voltinhas ali pelo corredor, eu consegui andar melhor. Eu consegui comer melhor, porque até então eu tava com mais náuseas mesmo, então me dava uma enjoadinha, não conseguia olhar muito pra comida e o que eu comia bem pouco. Então eu consegui comer melhor. A minha cicatriz saiu uma gotinha de sangue bem no meio, mas segundo a enfermeira era normal. Até então não tinha nada, só tinha um risquinho dela, tá? E aí esse foi o primeiro dia que saiu uma gotinha. E essa noite eu dormi mal, porque eu acordava de 1 em 1 hora pra fazer xixi. Bom, então no 6º dia, que foi na quarta-feira, eu tive alta. Então eu acordei cedinho, fui tomar banho, lavei o cabelo, tudo bonitinho, porque eu teria alta antes do horário do almoço. No banho, logo depois do banho, a cicatriz começou a dar uma sujada. Ainda bem que eu fiquei um dia a mais, porque eu acho que eu ficaria apavorada se eu estivesse em casa. E aí a enfermeira me ajudou a limpar, limpou com soro, e aí ela trocou o curativo que tava. E aí a gente colocou uma cinta, que eu já tinha comprado antes, o médico já tinha pedido. Vou colocar uma foto aqui, porque ela tem que ter a abertura lateral. Ela não é aquela normal de frente, sabe? Ela é pra quem fez cesárea, enfim. Como a gente tem o corte ali na frente, ela tem abertura na lateral. E aí eu coloquei, a enfermeira me ajudou a colocar e eu fui de carro. Esse era um assunto que eu tava com receio também, vou te falar, que eu tava com medinho, enchi o saco do meu marido, enchi muito o saco dele pra ele ir muito devagar, porque eu tava com medo, porque eu sei que cada buraquinho de São Paulo eu ia sentir. E ou ele foi muito bom, que eu acho que foi isso, acho que ele sabia onde tinha buraco, onde não tinha valeta, ele foi bem delicado, porque eu não senti nada. Então assim, uma dica foi, eu pedi pra ele trazer 2 travesseiros de casa, então eu coloquei um embaixo de mim pra ficar mais fofo, assim, na hora que tivesse algum buraco, e o outro eu coloquei em cima de mim segurando a barriga, pra na hora que passar em alguma coisa não ter tranco, né? E além disso, ele foi bem delicado e bem devagar, porque eu sei que isso é um problema, muitas meninas que passam por essa cirurgia, na hora de ir embora, dói bastante no carro, e quem tem que ir de Uber, essas coisas, né? E aí ele foi muito delicado, então graças a Deus eu não senti nada. Eu fui embora também, além da cinta, com a meia, que eu estava com a meia desde a cirurgia, eu ainda não tinha tirado, só pra tomar banho eu tirava, ficava ali umas 2 horinhas sem e colocava de novo. E aí chegando em casa, meu médico me liberou da meia, tá? Então eu não precisava mais usar, porque eu não tive inchaço, tava tudo bem, enfim, não precisava mais. Em casa eu comecei a andar bem melhor do que no hospital. Eu não sei, acho que por conta dos dias mesmo, já era o 6º dia, assim, bem melhor dentro do que eu estava andando no hospital, né? Então eu consegui andar um pouquinho mais, assim, me senti um pouquinho menos travada. E tudo meio adaptado também, eu peguei uma cadeira pra deixar na frente do banheiro, assim, pra eu abaixar. Ah, e a físio, ela também me ensinou como que eu ia deitar na cama. Na hora que eu fosse deitar, lá no hospital não dava, porque a cama do hospital é bem mole, assim, não tem como mesmo. E ela falou, chegando em casa, como a minha cama é alta e dura, seria um pouquinho melhor. Então eu ia sentar, assim, ó, de ré na cama. Daqui sentada eu ia tentar apoiar esse cotovelo na cama, assim. Ou seja, eu ainda não forcei essa parte, certo? E aí com essa mão eu vou apoiar aqui e deitar. Então, é que agora que já passou que eu não sinto nada de dor,
Eu não sei explicar, mas qualquer coisinha que você fizesse assim com a barriga, sentia bastante os pontos. E além de sentir dor, tinha o risco de você estourar os pontos. Então essa foi a forma que ela me ensinou. E é assim que eu cheguei em casa, eu treinei e deu certo. Assim eu também ficava mais livre, porque o meu marido precisava ir trabalhar e assim, não tinha ninguém pra ficar aqui comigo 24 horas, eu precisava fazer as coisas. E à noite eu precisaria levantar pra ir no banheiro. Então imagina, de 1 em 1 hora acordar ele pra levantar pra eu ir no banheiro. Então não fazia muito sentido, né? E aí eu consegui sozinha, o que foi um alívio assim pra mim, porque eu não queria dormir de fralda em casa, né? E também não queria acordar ele toda hora, então deu super certo. Desse jeito que eu fui deitando sozinha, eu não sentia cicatriz. Era bem devagar e bem delicado, tá? Não sei se eu expliquei direito, será? Acho que sim. Qualquer coisa me manda uma mensagem que eu ajudo, tá? Com isso também eu consegui deitar de lado, que até então eu só estava dormindo virada pra cima. Outra coisa também, eu internei pesando 60 quilos e eu saí do hospital pesando 64. Então assim, eu quase não comi lá, eu comia bem pouco, bem saudável. Então, de maneira alguma eu engordei de gordura mesmo, de caloria. Muito pelo contrário, acho até que eu devo ter emagrecido. Mas eu tava muito inchada, então eu estava pesando 64, 4 quilos a mais em uma semana, sendo que eu não comi nada demais. Então eu tava muito inchada mesmo. Ah, e aí como antes de sair do hospital o meu curativo tinha vazado um pouquinho, ela me ensinou a trocar. Aí eu comprei as coisinhas, né, na farmácia, meu marido comprou na verdade. E aí eu mesma fazia a troca do curativo, tá? Então tava saindo um pouquinho de sangue e um pouquinho de uma babinha meio amarela, assim, que parece que é normal de cicatriz. E aí toda vez eu ia lá e trocava, se não me engano eu trocava uma vez por dia, tá? Isso aqui eu não anotei, mas eu acho que era uma vez por dia. E essa noite então foi ótima, eu levantei 4 vezes pra fazer xixi, mas eu consegui dormir a noite inteira e consegui dormir de lado. O que foi, assim, incrível depois de uma semana dormindo só de frente. Bom, a partir de agora eu vou começar a pular os dias conforme algum acontecimento, tá? Então, no 7º dia de cirurgia, eu acordei melhor, consegui tomar meu café e eu ainda continuava tomando dipirona e Lufital. Então, esses remédios que eu ainda vinha tomando do hospital foram os únicos que permaneceram. No 9º dia, que foi o sábado, eu já estava pesando 62. Então assim, eu perdi 2 quilos de inchaço em 2 dias praticamente. Pra você ver como realmente estava muito inchado. E no 15º dia foi quando eu de fato senti a minha cicatriz melhor. Até então tava muito estranho, muito sensível, assim, parecia que não ia passar nunca. Mas no 15º dia foi quando eu senti ela bem melhor. Foi quando as cólicas e os gases também estavam muito melhores. E foi o dia que eu parei com a dipirona e o dia que eu, de fato, me senti menos inchada. Então, assim, o caos total que a cirurgia causou no meu corpo, no 15º dia foi quando eu comecei a me sentir mais gente, assim, sabe? Eu comecei a me sentir um pouco melhor de todos os efeitos que tinha causado. No 17º dia da cirurgia foi quando eu consegui dormir a noite toda. Então eu dormi da meia-noite até as 7 da manhã direto, sem acordar pra fazer xixi. Aí eu queria também fazer um parênteses que eu esqueci de anotar, mas eu acabei de lembrar. No hospital, quando eu falei pro meu médico que eu não tava conseguindo segurar o xixi, ele me deu uma medicação. Se não me engano, era um antibiótico específico para esse tipo de problema. Específico pro rim, pras veias do rim. Eu não sei dizer qual era também, porque é antibiótico, só o médico pode prescrever. Mas ele me deu esse antibiótico para tomar. Eu acho que eu comecei a tomar ele quando eu cheguei em casa. E aí eu tomei por 7 ou 10 dias. E aí foi isso, tá? Que eu não anotei, mas eu lembro que isso me ajudou também bastante, eu imagino, né? Bom, então no 18º dia da cirurgia foi o meu retorno do médico, que ele já estava com a biópsia. Então vamos lá, eu vou ler a biópsia. Então foi retirado tudo aquilo que eu já li pra vocês. E a gente tinha então um adenocarcinoma invasivo do colo uterino com HPV associado. A maior dimensão da neoplasia tinha 4,2 centímetros. Padrão B. O grau histológico dele era moderadamente. Invasão angiolinfática focal.
As margens cirúrgicas vieram focalmente comprometida pela neoplasia invasiva em região anterior do manguito vaginal. Isso significava que o ideal dos mundos para a gente ficar feliz era as margens livres, mas não foi. Em cima da vagina, onde ele costurou ali no topo, né, que ele tirou o terço superior, do que ficou ele costurou o fundo. Ali ficou um ponto focal. Então assim, do resto a gente tinha margens livres, mas ali ficou um ponto focal. O que não é tão bom, né? Mas ainda viria o tratamento adjuvante, que seria a radioterapia, quimioterapia e braquiterapia. O paramétrio direito e a vagina vieram comprometidos pela neoplasia. Com isso, o que era 2A, o meu grau, o estadiamento era 2A2, lembra? Ele passa a ser 2B2, porque o paramétrio direito, ele veio comprometido. O que também não é muito bom, tá, gente? O paramétrio esquerdo, a tuba uterina direita, a tuba uterina esquerda, o ovário esquerdo vieram livres. Os linfonodos regionais, isso é bem importante. Então foram os linfonodos pélvicos, tivemos 11 do lado direito e 8 do lado esquerdo. Eles estavam livres da neoplasia também. Ah, calma, então tem 11 do lado direito, 8 do lado esquerdo e também tem os linfonodos aderidos às partes moles parametriais, que eram mais 6. Então no total foram 25 linfonodos. Então o estadiamento ficou em 2B. Aqui só fala em 2B, mas eu acho que é 2B2 pelo vídeo que eu vi, tá? E aí é isso. Não tivemos o melhor dos resultados, mas também não tivemos o pior dos resultados. O ideal seria margens livres, né? Mas não tivemos. Então assim, graças a Deus os linfonodos estavam livres, o que é muito bom. Bom, então no 19º dia, eu dei umas voltinhas no shopping durante o dia, que eu precisava comprar um presente. E à noite foi aniversário da minha irmã. Então a gente comeu japonês, doce e vinho, para comemorar assim um pouco da biópsia, que tinha vindo linfonodos livres e tal. Não era o melhor dos mundos, mas vamos comemorar. E também o aniversário dela. E aí acontece que no dia seguinte eu acordei super inchada, principalmente da perna direita. Porque com essa retirada dos linfonodos, o corpo ele precisa se readaptar à situação, ele precisa meio que começar do zero, esse aprendizado assim de como que ele vai drenar os líquidos do meu corpo. Então, bem ou mal, a gente tirou 25 linfonodos, é bastante. Então, principalmente a perna, agora o corpo precisa se adaptar, ele precisa entender essa nova realidade, né? Então eu acordei com a perna bem inchada, principalmente a direita, que aparentemente, agora que eu lembrei, lendo aqui a biópsia, que foi de onde tirou mais linfonodos. No dia seguinte também, que foi o 20º dia, eu comecei a passar a pomada na minha cicatriz. Então eu já falei aqui pra vocês, se vocês quiserem vídeos de como foi essa evolução da minha cicatriz, deixa aqui nos comentários que eu trago um só sobre esse assunto. Comecei a passar então a pomada. E aí nesse dia eu comecei a fazer poucas coisas. Então, por exemplo, passar um esfregãozinho aqui em casa. Não é assim aquela coisa de pegar a vassoura e sair limpando, sabe? Mas eu tenho o esfregãozinho, eu ia lá e passava de leve. Eu não conseguia fazer aquela torção total dele, mas eu conseguia indo de leve, passar um pouquinho do aspirador, assim, bem de leve, tá? No 30º dia foi quando eu comecei a passear com a minha cachorra. Ela é um pouco grande, inclusive ela tá aqui. Quem acompanha o canal já conhece ela, porque ela aparece em vários vídeos. E aí no 30º dia foi quando eu estava liberada, então, pra passear. Minha princesa, você quer aparecer no vídeo da mãe? Vem cá, vem. Mel. Essa é a Melzinha da mamãezinha, né? Ela é um pouco grande, então por isso que eu não pude passear antes, porque ela tem força, né? Mas foi tudo bem, porque ela colaborou, porque eu não conseguiria segurar ela se ela saísse correndo assim, sabe, na coleira. Ai, como eu sou linda, posso deitar já, mãe? Posso? E tô com sono, sabe? Eu tô com sono, mãe, me deixa. Deita aqui. Pode deitar já, tá liberada. Tá liberada do meu vídeo. Tá liberada. Bom, então 40 dias depois da cirurgia foi quando eu senti, assim, realmente a minha cicatriz melhor.
tipo, fechada, sabe? Completamente fechada, completamente melhor. Senti muito menos ali, eu conseguia fazer um outro movimento que não repuxava tanto. Então foi o melhor dia. E aí eu comecei a tossir delicadamente. Então eu ainda apertava a barriga, eu ainda usava às vezes um travesseiro, mas geralmente com a mão mesmo. Eu segurava na hora de tossir. E aí foi então após 60 dias que eu comecei a tossir e espirrar sem dificuldade. Então aquela coisa do espirrar e tossir normal, igual uma pessoa normal, foi só depois de 60 dias. E aí também foi quando eu comecei a andar normal, porque até então ainda estava bem travado, assim, sabe? A virilha ali, que é o andar, tava bem estranho, meio travado, então começou a ser bem melhor a partir de 60 dias. E aí com 90 dias foi quando eu comecei a atividade física e ainda assim bem leve, então eu voltei pra academia aqui do prédio mesmo. O meu caminhar, que antes eu caminhava na esteira a 6, 6.2, eu não conseguia, então eu só conseguia 5, 5.2. Correr nem pensar, então não dava nem na velocidade de 7, que era uma tranquila antes pra mim, 7, 8, 9, não dava. Então o máximo era 5, 5.2 e assim, 1 km, 2 km, não dava pra fazer mais que isso. Então eu comecei a voltar leve, a musculação eu comecei a pegar bem levinho mesmo, e o andar ali, o caminhar também teve que ser bem leve, não teve jeito. E aí agora, após 5 meses da cirurgia, foi quando eu realmente comecei a voltar à atividade física. Então tô conseguindo jogar, por exemplo, outro dia eu joguei vôlei, joguei beach tênis, consegui fazer algumas coisas assim mais ousadas, digamos. Tô conseguindo andar na esteira a 6 por hora e ainda não tô conseguindo correr, mas eu tô conseguindo pegar mais peso na musculação também. Então algumas atividades estão bem normais, agora eu já tô conseguindo andar normal. Eu tô conseguindo correr agora, por exemplo, na rua, se eu tiver que correr daqui até ali, beleza também. Então muita coisa melhorou a partir dos 5 meses de cirurgia. A minha região aqui da cicatriz ainda não é 100%, mas eu já consigo fazer os exercícios assim. Então assim, eu não tô treinando abdômen, não tô fazendo abdominal ou qualquer exercício que force aqui, porque eu ainda sinto bem travado, assim, bem preso, mas eu consigo levantar da cama, por exemplo, assim, de frente, sem problema nenhum. Então, tá praticamente ao natural, mas não tá aquela coisa zerada igual era antes, tá? Então, espero que um dia volte, eu imagino que vai voltar. Eu ainda vou ter o retorno com o meu médico para fazer mais perguntas, assim, sobre isso. Mas, por enquanto, assim, tá bem melhor. Eu vejo evolução a cada dia, a cada semana, a cada mês. Então, eu imagino que ainda vai melhorar bastante e ainda eu volte a ser uma pessoa normal. A única coisa, assim, que restou de sequela, eu não sei se vai ser pra sempre ou não, mas é a minha perna direita. Ela incha bastante, então principalmente no litoral, é só eu descer pra praia, no dia seguinte ela tá inchada. Então assim, o meu pé também, vou deixar um vídeo aqui, uma foto, eu acho que eu tenho algumas aqui que eu mandei pro médico, pra vocês terem uma ideia. Então minha perna incha muito, a minha parte aqui assim da coxa interna dessa perna direita incha muito. Então não sabemos ainda se só a drenagem vai ajudar, vai resolver. Eu tenho feito drenagem, mas é só eu chegar na praia, começa a inchar de novo. Então assim, tenho feito várias coisas pra tentar melhorar, perna pra cima, tomar bastante água, enfim, tudo isso que a gente sabe que desincha, mas infelizmente ela ainda não tá respondendo muito bem. Bom, então é isso, tudo que eu tinha pra dizer sobre a minha cirurgia. Se ficou alguma dúvida, se mesmo assim você não entendeu alguma coisa, ou se eu não falei de algum assunto, é só deixar aqui nos comentários, porque eu respondo todos os comentários. Se você quiser deixar uma mensagem, se você estiver passando pelo mesmo, é só deixar aqui que eu sempre leio e sempre respondo todos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil para você também, se você vai passar pela mesma situação, se você vai fazer a cirurgia independente do motivo, enfim, ou se você tá passando pelo câncer também, vai ficar tudo bem, então a gente tem que ter o pensamento positivo, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vamos nos falando, porque em breve teremos o próximo episódio com a continuação do tratamento. Muito obrigada por assistir,
Um beijo e até o próximo episódio. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Eu cortei o cabelo, né? Esqueci completamente. Vocês aqui do YouTube não tinham visto ainda. Então eu esqueci desse detalhe. Eu tinha um cabelão gigante. De repente eu apareço aqui com este cabelinho deste tamanho. E não falo nada. Ai, gente, é que eu já acostumei. Assim, acostumei não, né? Agora eu tô deixando ele crescer de novo, porque confesso que prefiro cabelão. Mas isso vai ser assunto, então, pros próximos vídeos, porque fez parte também do tratamento. Eu doei o meu cabelo. Então eu doei para uma instituição que ajuda mulheres, meninas, crianças com câncer que perdem os cabelos. Então assim, deu muitos centímetros, vou deixar uma foto aí, eu acho que foi quase 40 centímetros, se não me engano. Vou colocar a foto aqui. E eu doei meu cabelo, por isso que estamos aqui com este cabelinho deste tamaninho. E é isso. Em breve, se Deus quiser, voltaremos a fazer vídeos nesse canal sobre cabelo, sobre cuidados com o cabelo, sobre como que a gente vai fazer para esse cabelo crescer mais rápido, entendeu? Em breve, calma, deixa eu terminar esses episódios dessa fase da minha vida e aí depois a gente volta com a programação normal, tá bom? Beijo, tchau!